Em comissão do Senado, o governador João Dória voltou a criticar Jair Bolsonaro e declarou que, se não precisar, não disputa a eleição de 2022. O embate com o Palácio do Planalto é mais um capítulo na troca de farpas do tucano com o presidente da República. Na audiência no Congresso, nesta segunda-feira, estados voltaram a cobrar a ampliação de recursos da saúde. Por videoconferência, o governador João Dória afirmou que não politiza a crise. Vamos acompanhar. É lamentável, é triste. Temos um presidente da República negacionista. E aqui eu não faço discurso eleitoral, não. Eu não tenho preocupação com a questão eleitoral. Já disse, inclusive, se precisar não disputar, não disputo nada. Eu quero é o bem do meu povo e do meu país. Não esperem de mim nenhuma condescendência com este governo criminoso de Jair Bolsonaro. Vou, e se puder, ajudar a levá-los aos tribunais internacionais para que ele seja julgado por esse genocídio que está cometendo contra os brasileiros. E não preciso de mandato para fazer isso. A possibilidade de Dória não disputar a eleição presidencial do ano que vem seria motivada por dois fatores: a baixa aprovação nacional e também o fator Lula. E aí, Fiuza? Vitor, ele só fala do Bolsonaro, né? Assim, eu acho que se o governador João Dória acredita na sua política, que é diferente na diretriz, no que ele acha que deve ser feito contra a pandemia, se ele acredita que ela é eficiente e a do governo federal não, que ele exerça a sua política, né? Mas nós já notamos aqui nos pingos, né? Sempre que aparece num pronunciamento, inclusive quando está lá no seu comitê de contingência, de crise, não lembro como é que chama, para anunciar medidas sanitárias, ele vem falar do negacionismo, né? O público já entendeu muito bem o que esses termos vagos significam. Significam política. Política. Agora, o governador João Dória fez uma aposta. Ele aposta na restrição indiscriminada da vida em sociedade. Ele diz que isso salva vidas. Ele nunca demonstrou. A história vai dizer. A história vai julgar, né? A história vai sentenciar essas pessoas, como o governador do Rio Grande do Sul, que bloqueia gôndolas de produtos de consumo, dizendo que isto é uma medida que preserva a vida das pessoas contra a Covid, o que ele tirou da cabeça dele, ou de algum noticiário mórbido de televisão, ou de algum interlocutor dele na Coreia do Norte, ou na Venezuela. Da ciência ele não tirou. E o governador João Dória segue exatamente essa mesma linha. Eu acho que nós estamos, Vitor, num descompasso tal em relação a esses discursos e a realidade, que é hora da gente lembrar o seguinte: as aparências não enganam. As aparências não enganam. Então você olhe para o João Dória e observe o que você vê nele. Você vê nele um altruísta, um obcecado pela ajuda ao outro. Você vê uma pessoa em missão quase franciscana para ajudar o próximo, uma pessoa desprovida de ganância, desprovida de vaidade, né? Se sacrificando pelo bem comum, né? Eventualmente até viajando para Miami, talvez porque não suportasse mais o sofrimento do seu povo. Então é isso, é olhar para cada um desses, olhar para o Eduardo Leite, olhar para o Bolsonaro, olhar para os ministros, olhar para quem olhava para o Mandetta, né? Olhe para essas pessoas, veja o que elas estão dizendo, veja o que elas aparentam ser e descubra em quem você deve confiar. Zé Maria. Olha, o Brasil está enfrentando a pior crise desta pior pandemia que se tem notícia. A situação não está fácil. Já há 16 dias, os números vem mostrando ali recorde atrás de recorde, numa situação terrível, pela primeira vez morrendo mais de 2.000 pessoas por dia. Então a situação não é boa, a situação exige mesmo medidas especiais. Não dá para ficar correndo agora atrás de nomes e de pessoas responsáveis por isso, debitando na conta do presidente Jair Bolsonaro ou mesmo do ministro Pazuello, mas é preciso reagir, é preciso fazer alguma coisa. E esse debate político, sugando esses mortos, sugando esta tragédia para político, isso não é bom.
Eu respeito o governador de São Paulo, João Dória, até pela sua postura de sair da posição cômoda ali de empresário, encarar um governo de São Paulo, o maior governo, o maior orçamento do país, né? Só pede para o orçamento da Previdência. Não é fácil e eu tinha mesmo essa curiosidade de saber como se portaria um empresário numa gestão política, né? Como governador. E ele se saiu bem e pegou de frente uma pandemia que arrebentou com parte importante do governo dele. E eu tinha informações de que era isso mesmo. João Dória seria candidato à presidência da República ou nada. Não queria nem a reeleição. E agora ele já está aceitando a possibilidade de voltar para a reeleição. Veja bem, a situação política do governador de São Paulo, João Dória, é complicada, porque o PSDB está vendo a possibilidade, inclusive vai realizar prévias, né? E vai ver, inclusive, a possibilidade de outro candidato que não seja João Dória. As prévias eleitorais são importantíssimas, são características da eleição norte-americana e por aqui não. Só o PSDB e o PT é que fazem. E o PSDB quer fazer desta vez uma prévia antecipada para dar tempo do perdedor, que seja o João Dória ou outro, sair do partido. Eu tenho informações aqui de que ele está se aproximando do MDB, ele, o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Luciano Huck, que iria para o DEM, não vai mais para o DEM, talvez até nem se filie a partido político, e o João Dória, portanto, deve ir para a reeleição ou mesmo nada. Me disseram, inclusive, que ele, se não for candidato à presidência da República, está até analisando não ser candidato nem à reeleição em São Paulo. Mas a política é uma coisa, a política é um debate. Veja bem que a política é tão complexa que estamos falando do PSDB, de espaço de candidatura de João Dória, dentro do PSDB. Imagine a eleição nacional. Mas é assim mesmo. Agora, eu acho que está na hora do governador de São Paulo, João Dória, interromper esse ciclo de agressão com o governo federal e o governo federal entender que é preciso uma liderança nacional, é preciso traçar linhas e traçar critérios nacionais para reduzir a situação que, repito, são quase 280 mil mortes no Brasil. Estão morrendo mais de 2.000 por dia. Esta semana que se inicia agora é uma das piores da pandemia. Essa e a passada, como espero que a coisa fique melhor e que fique assim. Então esse é o cenário que eu vejo.